comandar a equipe Bandeirantes e trazer a informação do seu time, do seu clube. A gente começa pelo São Paulo Futebol Clube. O Rafael Bilatini já está aqui para atualizar o noticiário do Tricolor, porque depois do jogo de ontem e mais uma vez do VAR sendo o centro das atenções, Bilatini, tem desdobramentos desse episódio, não é? Boa tarde. Pois é, Capriotti, boa tarde pra você, pro Neto, pro amigo ouvinte ligado na Rádio Bandeirantes. Pois é, o técnico Fernando Diniz falou depois da partida e ele comentou sobre essa situação. Vamos ouvir o que o técnico Fernando Diniz disse depois do jogo sobre essa polêmica envolvendo o VAR, e é bem parecido com o que o Neto falou. Eu concordo que a gente teve dois tempos distintos. No primeiro tempo, o nosso plano de jogo ele se encaixou quase que perfeitamente. Se a gente tivesse aproveitado as chances que a gente teve, que foram muitas, talvez 4 ou 5, muito claras, mas o erro que me parece, pelo menos pela televisão, o erro do VAR, que é bom salientar. E se o VAR tem razão, que essa imagem venha, para a gente ter um pouco mais de sossego, e os torcedores do São Paulo também, e para quem gosta de futebol, idem, porque até agora ninguém entende o porquê a chamada do VAR, e daquele jeito, e o VAR, chamada não, o VAR ter anulado o gol. E eu não entendo também como é que chamaram o VAR para poder ver o lance do Diego, se o juiz estava do lado do lance. É um lance que ele que deixou seguir, provavelmente, eu não vi o lance ainda, mas de onde eu estava, foi falta no Diego, e depois o Diego fez falta também. Aí o VAR chama para fazer aquilo, não chama para ver a agressão que ocorreu, que é uma coisa fácil de ver, no jogo Corinthians e São Paulo no último domingo. Então eu não entendo, assim, o uso do VAR aqui desde o ano passado é um uso, assim, em muitas ocasiões equivocado. Hoje equivocado ao extremo, eu acho, nesse sentido, se ficar comprovado que o gol estava legal, que pelas câmeras de TV, todos os ângulos que chegaram até a gente aqui, o gol foi legal, que mudaria provavelmente a história do jogo. Diniz falando do lance, porque ele questiona essa questão da imagem também. A gente até comentava durante a jornada, você tá vendo pelo YouTube, tem essa linha azul e a linha vermelha, como você vê um trechinho da linha azul. Conta? A linha azul é do jogador do Atlético e a linha vermelha é do jogador do São Paulo. Então a linha vermelha é sempre de quem tá impedido, certo? Isso, aí estaria à frente. E aí você vê um trechinho da linha azul antes, quer dizer que tem e a linha da mesma grossura, então ele estaria esse trechinho na frente. Maior que tá impedido que a vermelha, certo? É isso. A linha não vai errar. A linha, o computador não vai errar essa questão. Não sei. Mas você tem um problema. Quem manuseia. Quem coloca onde você determina onde é o ombro. É fácil você determinar o ombro. É fácil você determinar o ombro do Luciano, que está com o braço abaixado. É difícil você determinar o ângulo, o ombro do Arana, porque ele está com o braço aberto. Onde que é o ombro dele? Onde que é o ombro? Para frente, para trás. Se é 1 centímetro, se são 2 centímetros, isso aí faz toda a diferença na hora de estabelecer essa questão do VAR. Então fica essa questão do São Paulo reclamando. E ele falou desse lance, como você comentou. É que eu falei, né? Do cartão amarelo. Tem o lance do Diego Costa, né? O Diego Costa com o Marquinhos. Ele tem uma confusão ali, tem um lance. Só que o juiz manda seguir. Isso. O juiz manda seguir, de repente ele coloca a mão no ouvido e aí ele vai ver esse lance na tela ainda. Nesse momento que ele está indo lá ver, o Diniz reclama com ele. Falou, o lance acabou, não foi nada. E ele levou o cartão amarelo. E agora o Diniz está pendurado, por exemplo. Ele pode tomar mais um cartão e ficar fora de uma partida. Só que também não pode deixar de colocar que o São Paulo, apesar disso, não poderia ter feito o que o Diniz fez. O Fernando Diniz fez substituições horríveis, né? A 8 minutos do segundo tempo, tirando o Paulinho Boia no intervalo, que foi um absurdo, porque era o melhor jogador em campo, pelo menos na nossa transmissão. Eu não sei nas outras, também não sei o comentário dos outros, né? E aí também uma outra coisa que me deixou... e tirou aos 9 minutos do segundo tempo. O Hernanes fez uma salada de fruta. O São Paulo não teve uma chance no segundo tempo e não conseguiu atacar. E tomou um chocolate do Atlético no segundo tempo. E isso também por erro técnico do Fernando Diniz. No segundo tempo, o São Paulo não jogou, né? São Paulo só tomou pressão do Atlético no segundo tempo. Agora, na primeira etapa, o São Paulo jogou bem mesmo, né? Você falou ontem, né, Neto? Aí, depois do gol, até os 30 minutos, o São Paulo jogou bem. Até os 30 minutos. Depois teve o gol anulado, aí desmoronou. Além de ter o gol anulado, na sequência, eu não sei quantos minutos aí, o Rafa me ajuda, sai um gol de um erro de quem? O treinador não pode esquecer isso e não pode cobrar o jogador. O Tietê quer sair driblando. Quer sair driblando todo mundo. Ele perde a bola pro Franco. Sim. Aí rouba a bola, pum, aí sai o gol. Foi logo aos 35 minutos o primeiro gol, aos 49... Aí sai uma bola aos 45 do primeiro tempo. O Rafael, goleiro, chuta a bola... Ligação direta. O São Paulo está extremamente desguarnecido, totalmente sem função nenhum jogadores. A bola bate no pé do Johan, a bola sobra pro Franco, ele vai e faz o segundo gol. E aí,
também não é a culpa lá do VAR, né? Aí é a culpa dos jogadores do São Paulo, que tomaram 2 gols de uma maneira bem errada na parte tática. E no segundo tempo, também toma um gol de escanteio que o Thiago Volpi poderia sair. Ninguém marca o jogador que vai no segundo pau, que a bola era do goleiro pra mim, e não marca o jogador que estava também do outro lado. Que faz o gol, que é o Jair, se eu não estiver errado. O Jair Que é bom de bola, hein? Opa! Pelo amor de Deus. Muito bom. Bom de bola. Aí, pô, pera um pouquinho. Aí depois, o que aconteceu? Durante quase 20 minutos, eu e o Lúcio Costa e o Rafael começamos a conversar na transmissão, porque não teve mais jogo. Ou é mentira minha? Não, com toda certeza. E o técnico Fernando Diniz admitiu essa questão das falhas técnicas e admitiu que o time não jogou bem no segundo tempo. Mas a gente vai trazer a palavra aqui do Diniz falando do que ele viu desse começo. E ele gostou, pelo menos, daqueles 35 minutos iniciais do São Paulo. Eu tô contente com o time. O Reinaldo volta. Eu não sou de antecipar a escalação, mas eu tô contente com o desenvolvimento do time. A gente tem que conseguir replicar aquilo que a gente fez hoje. Talvez tenha sido os 35 minutos iniciais, talvez foram os melhores que o time fez desde quando eu cheguei no São Paulo, em termos de volume, jogando contra um time que a gente sabe que é um time impositivo, principalmente jogando aqui em Minas. Então eu estou contente de fato com o time, mas o time não são os jogadores. O time tem, todo mundo aqui tem condição de jogar. Isso aí está provado pelas mudanças que eu fiz. Então no domingo é um outro jogo, a gente vai ver os melhores jogadores para botar em campo. Esse é o Diniz, falando até porque ontem o São Paulo tinha apenas como titulares 3 jogadores que foram titulares naquela eliminação diante do Mirassol. São Paulo reformulou, mudou bastante. 13 jogadores dos 23 relacionados foram criados nas categorias de base do Tricolor. Então o time técnico Fernando Diniz acreditando que esses 35 minutos iniciais foram os melhores que ele teve desde que chegou no São Paulo. Pô, se ele tá feliz com 3-0, hein? Meu Deus do céu, eu acho que eu tô ficando louco. Aqui hoje o nosso nível de expectativa aqui no futebol brasileiro é assim, né, Neto? A gente vê um time jogar bem durante 30, 35 minutos e fica satisfeito, né? Acho que já tá tudo certo. Esse é o nosso nível de exigência hoje no futebol brasileiro. Infelizmente, se eu tivesse na coletiva, eu ia perguntar pra ele assim, Fernandinho, por que você tirou o melhor jogador em campo? Por que você tirou o Paulinho Boia, cara? Por que você mudou os jogadores com 8 minutos do segundo tempo? O que você viu em 8 minutos que você não viu em 50 do primeiro tempo? Por que você fez isso, velho? E acho que essa coisa, as 5 substituições, elas são muito legais, né? Mas parece que o treinador fica obrigado a ter que mexer 5 vezes no time. E aí quando ele mexe 5 vezes no time, ele faz uma confusão danada no time. Ou ele quer ser o cara, né? Então, mas veja só, Neto, quando você faz 5 substituições, você vai mexer completamente na estrutura do time que você iniciou pro começo do jogo. Mostra que você não tem padrão, né? Então, você vai mudar completamente. Vou dar um exemplo. Às vezes não tem necessidade de você mudar 5 vezes. Muda 3, como era até o outro dia. Às vezes não precisa nem mudar. Vou dar um exemplo pra você. Sabe qual foi o jogador que mais pegou na bola do time de São Paulo ontem? Foi o Thiago Volpi, o goleiro. Foi mesmo, toda a bola ia pra ele. Antes de estar vencendo o jogo, ou antes de estar perdendo o jogo, quando estava empatado, o que o São Paulo fazia? Thiago Volpi, pá. Aí era o Edson Pelé, aí era o Diego Costa, aí vinha o Tietê buscar a bola. Por que quando eu tô perdendo eu faço ligação direta? Alguém pode me explicar isso? Se eu tenho um planejamento de como eu tenho que vencer e eu treino daquele jeito, por que quando eu tomo um gol, eu tenho que fazer ligação direta? E acho eu queria entender isso. O Diniz até falou a relação das mudanças, falou que foi a situação de jogo, do que ele observou, do que ele tinha entendimento que na volta do segundo tempo seria daquele jeito. Ele tinha pensado em fazer a substituição já, mas acreditou que pudesse mudar alguma coisa, e aí ele fez a mudança logo no começo da segunda etapa. A gente entende que as mudanças foram erradas. Desculpa, mas em 8 minutos você não enxerga nada. Não, e quando você faz 5 mudanças... E você arrebenta com o cara que entrou e você arrebenta com o cara que saiu. E quando você faz essas 5 mudanças, você vai inevitavelmente você vai mexer na estrutura tática do time. E aí você tem que... Isso é treinamento, não é? Até porque as características são diferentes. Diferentes, então. Você está treinando isso no seu dia a dia? Atenção, agora vamos mudar 5 jogadores aqui. Vamos mudar o nosso sistema de jogo, porque não tem jeito, vai mudar. São atletas 5, são caras com características diferentes.
Então, acho que ontem o Sampaoli deve ter arregalado um olhão pro Thiago Volpi. Mas ele faz isso. Nossa, que goleirão esse aí. Quero ele pra mim. Bola, eu quero o Thiago Volpi pra mim. Mas o Jorge Sampaoli também faz isso. Ele adora Como é que ele deixa o Marrone na reserva? Como é que ele muda o time desse jeito? Como é que ele pega o Savarino na reserva. Sabe? Então ele faz muito isso. Só que ontem, eu não acredito em sorte e não acredito em azar, tá, gente? Eu não acredito. Respeito quem acredita em sorte e azar. Mas eu não. Por exemplo, e também o futebol não tem muito si. Mas eu vou colocar um si hoje nos meus comentários. Você imagina se o São Paulo tivesse feito os 3 gols que perdeu em 30 minutos? 35 minutos, tá 4x0 pro São Paulo. O que o Jorge São Paulo ia fazer? Ia mudar tudo, não ia dar nada. Quem ia meter a goleada ia ser o São Paulo. E aí eu venho também a tirar um pouco da responsabilidade do Fernando Diniz em relação à incompetência dos jogadores, de não fazer os gols que eles perderam. Claro. Entendeu? Se você fizer uma estatística de todos os clubes que o Diniz já trabalhou, a incompetência dos jogadores para fazer gol é uma coisa impressionante. Sabe o que é isso? Falta de treinamento. Falta de repetição. É treinador que gosta de fazer esse joguinho ridículo. A gente lembra que no ano passado o São Paulo teve o pior ataque de sua história, né? O ano do São Paulo foi o pior ataque de toda a história do São Paulo. E foi até perguntado se o Luciano se estão trabalhando bastante, não trabalha bastante finalização, mas os gols perdidos de fato foram lamentáveis. Já